Galera tricolor, tudo bem com vocês? Meu nome é George e sejam todos bem-vindos ao canal Conexão de Aço. E no vídeo de hoje, galera, eu gostaria de bater um papo sério com você, torcedor do Bahia. Você, torcedor do Bahia, que admite uma reflexão. Você, torcedor do Bahia, que admite, ser detentor de um senso crítico mínimo que seja, para a gente discutir o nosso Bahia para a temporada 2026. E para isso, galera, eu vou utilizar a eliminação vexatória dos nossos pivetes de aço na Copinha 2026. Eu vou desenvolver o raciocínio e vocês vão entender o quanto essa eliminação significa muito mais do que uma questão apenas da base. Eu vou mostrar para vocês que, na verdade, isso configura uma desorganização do Grupo City na condução dos trabalhos no Sport Clube Bahia. É claro, galera, que quem está assistindo esse vídeo também tem uma parte de torcedores deslumbrados com o Grupo City, que acham que o Grupo City está fazendo tudo certo, não tem nada de errado, e que essa eliminação ridícula dos pivetes de aço na competição é parte do processo, porque essa história é parte do processo, já virou o escudo das bizarrices protagonizadas pelo Grupo City, pelo Sport Clube Bahia, através do seu diretor de futebol e através de toda a questão administrativa envolvendo o nosso clube. Então, galera, é importante a gente entender o que está acontecendo e sair da superfície. Porque a patifaria que envolve a bolha do Bahia, como vocês bem sabem, eu sempre digo aqui, existem aqueles que estão preocupados com o Bahia. Mas existem aqueles que estão preocupados em calar a torcida do Bahia. Calar a torcida do Bahia para ter benefícios diversos na relação com o Bahia. De que forma? Não me interessa, não quero saber. Apenas gostaria que você, torcedor, tivesse essa percepção para perceber quando isso está acontecendo, para justamente tomar uma decisão importante e não mais ouvir cegamente o que está vindo de lá. Como se tudo que tivesse acontecendo fosse perfeito. Não é, galera. E eu vou mostrar a desorganização do Grupo City nessa eliminação e que pode sim afetar o nível de organização também do time profissional. Porque se você erra em um canto, você vai errar em qualquer lugar, meu amigo. Você vai errar em qualquer lugar. Vamos lá. Isso envolve várias coisas que eu já venho dizendo ao longo do tempo, nas últimas semanas, O Bahia, perdeu, os nossos pivetes de aço perderam a copinha para o incrível, inacreditável Atlético Piauiense, Foi um jogo de 2-2, num jogo terrível do Bahia, horroroso, E aqui eu não vou não vou bater na meninada, eles não merecem, eu vou bater no Grupo City, na gestão do Bahia, que realmente desfacelaram esse time para essa competição, uma competição importantíssima e que faz parte, inclusive, das ambições do clube com relação até ao time profissional. E eu vou explicar, calma. Eu vou explicar. Desfacelaram esse time, deixando essa marca negativa nessa competição. Na primeira fase, teve aquela enganação, Tivemos 2 goleadas que a gente acreditou que poderia sair algo interessante, eu gostei. Mas eu assisti os jogos, eu assisti o primeiro, assisti parcialmente o segundo, que foi o empate, assisti o terceiro, que o Bahia também goleou, e também assisti a eliminação. Então, até as goleadas que o Bahia deu, o primeiro jogo foi bacana, mas a segunda goleada teve algumas coisas que não estavam muito legais, mas mesmo assim o placar foi ampliado. Mas não foi maravilhosa a partida. Então já haviam ali alguns defeitos importantes.
Mas vamos lá, galera, vamos lá. O Bahia foi eliminado da Copinha. Qual a reflexão aqui? Qual o senso crítico que nós devemos ter? O Grupo City, ele vem criando uma ideia para o torcedor do Bahia, né? De que o grande investimento do grupo, a grande intenção do grupo é agir fortemente na base para que esta base sirva, alimente o time profissional do Bahia a cada ano, para que cada ano o Bahia precise menos recorrer ao mercado para, obviamente, ter um time mais competitivo vindo da garotada que sobe da base e apenas contratando jogadores pontuais para amadurecer a equipe. Até aí, ok, tudo certo, é compreensível. E aí, o que é que você tem que fazer? Um investimento massivo na base, logo de cara, logo de começo, para que os efeitos ocorram dentro de um curto, médio, longo prazo. E aí, cada vez que o tempo for passando, mais joias vão aparecendo para que você precise cada vez menos contratar no time profissional. Não é isso, galera? Não é essa a lógica? Não foi isso que foi vendido? Ok. Acontece, galera, que a Copinha é justamente a competição de transição da base para o profissional. É a grande vitrine do futebol brasileiro para a turma da base de todos os clubes do Brasil. A Copinha é a grande vitrine dos grandes times do futebol brasileiro. E também de outros times também. Mas claro, a gente está falando dos grandes porque os grandes têm uma capacidade de investimento e uma capacidade de produzir talentos muito maior. Então essa é a função da Copinha. Vejam quem pode vir para o futebol profissional em breve. Esse é o intuito da Copinha. E aí, o que é que o Esporte Clube Bahia faz, galera? Ele simplesmente desmantela o time. Ele pega uma quantidade absurda de jogadores da base para enfiar no baiano, né? Inclusive jogou a primeira partida que o Bahia goleou o Jequié por 4-2. Onde eu dizia claramente que o Bahia não deveria, pela questão da quantidade de jogos até a estreia do Brasileirão, que o Bahia não deveria utilizar tantos jogadores da base e sim os profissionais para que os jogos do baiano já fosse o grande momento de ganhar ritmo dos profissionais para começar o Brasileirão, que já começa daqui a 10 dias, pessoal. 10, 15 dias. Eu falei isso. Vamos poupar os profissionais. Não, galera. Se fosse para poupar, era em outra circunstância. Se estivéssemos num calendário normal, né? Se nós não tivéssemos uma Copa do Mundo e com antecipação de várias competições, ok. Era compreensível essa atitude. Mas diante de uma competição que já vai começar de forma prematura, como é o Brasileiro agora, no final do mês de janeiro, o baiano já serviria como um teste fora do CT para o time profissional ganhar ritmo e não ter a desculpa esfarrapada de que não teve treino satisfatório para chegar no Brasileirão com o ritmo e a qualidade necessária para ambições de títulos para este ano. Então observem, pessoal. É lógica, não é uma questão da minha vontade, da vontade de Joãozinho, de Pedrinho, de Huguinho, não. É lógica o que eu trouxe, que eu joguei na mesa. Mas aí o Bahia destruiu essa lógica, né? Destruiu essa lógica, desmantelou a Copinha, né? Desmantelou o time da Copinha, colocando muitos jogadores do Bahia no Baianão. Eu concordo que alguns já deveriam estar no profissional, que é o caso de Del, que é o caso de Juan Pablo, que é o caso do Cauê Furquim. Talvez até o Jota, porque o Jota já está realmente numa maturidade alta. Mas o restante, pessoal, era para estar junto.
com os meninos da Copinha. Para realmente seguir adiante. Para ganhar casca. Para ganhar maturidade. Para ganhar mais tempo de futebol. Mas não. O Grupo City se mostrou absolutamente desorganizado. Desmantelou a Copinha, fez a gente sair de forma ridícula, vexatória, né? Vexatória, ainda mais pela grande expectativa criada na fase de grupos com as goleadas, embora o futebol não tenha sido maravilhoso, principalmente nas últimas 2 partidas. Para botar a meninada para jogar o baiano e depois ser dispensada. Porque é isso que vai acontecer, pessoal. A quantidade de menino da base que ficou no time profissional vai ser esquecida. E a Copinha já foi. A Copinha já acabou. Então o Bahia vai jogar das 5 partidas que tem até começar o Brasileirão, o Bahia vai fazer 5 pelo baiano. Desses 5, eu acredito que os profissionais vão jogar pelo menos 2. Né? Contra o Vitória e alguma partida ou outra dentro da Arena Fonte Nova para dar ritmo aos jogadores, fazendo muito mais misturas com os profissionais do que com os meninos da base. Então observem que o Bahia escolheu destruir a Copinha. O Bahia escolheu, a parte administrativa do Bahia escolheu destruir a Copinha. Copinha não. E isso, de uma certa forma, pessoal, escancara que há um contrassenso. Se o Bahia tem como proposta evoluir a base para transformar o profissional, como é que ele escolhe simplesmente desmantelar o time da base? Como ele escolhe desfigurar o time da base? E é claro, galera, que isso acontecendo vai interferir no futuro. Vai interferir na parte do profissional. Porque se o Bahia é desorganizado aqui na base, vai ser desorganizado também aqui no profissional. E aí o que acontece? Olha que temporada, olha a expectativa da temporada que nós temos. A base, justamente a parte de transição da base para o profissional, que é a Copinha, foi morta, né? Acabaram, destruíram a Copinha para o Bahia, passou de forma vergonhosa. Rogério Ceni na coletiva, já com mimimi, tirando onda de dirigente, dizendo que o Bahia não vai competir como deveria, não vai competir, comparando Gerson do Cruzeiro com o menino da base da Argentina que virou profissional recentemente e que pode ser útil para o Bahia. Inclusive, de uma forma sutil, o Rogério Ceni humilha o garoto, comparando com o Gerson. Falando ali na coletiva, não parece, galera. Mas quem tem senso crítico percebe. Foi uma humilhação que ele fez, comparando o Gerson com o menino, com o menino argentino Román, né? E desmerecendo o próprio Bahia. Ele não percebe isso. E o pior, tem torcedor do Bahia que não percebe isso também. Como ele desmereceu o Bahia. Ah, não. Se o Cruzeiro... Olha, o Cruzeiro contratou Gerson. A gente contratou, né? Um menino legal, um menino bonzinho aí, lateral direito do Estudiantes. Você vê o desdém. Agora, claro, ele falou de forma bem enfeitada. Para dizer, olha, gente, não me cobrem. Eu não tenho os elementos necessários para ser campeão. Foi esse o recado que muito provavelmente ele deixou de forma subliminar. E eu nem chamo de subliminar, tá, pessoal? Tá tão escancarado, que só uma pessoa realmente desavergonhada não é capaz de entender, não é capaz de captar. A coletiva de Rogério Ceni frente ao Jequié, após o jogo contra o Vitória, sobre o Jequié do Baiano, é uma demonstração clara de que ele já lavou as mãos. E ele falou, sabe o que lá?
Se der, deu. Eu vou fazer o que eu sei fazer. Se der, deu. Cruzeiro contratou Gerson. Olha quem o Bahia contratou. Contratou um menino aí da base do Estudiantes da Argentina, que foi profissional recentemente aí. Bom jogador. Mas você percebe, né? Depois Rogério Ceni começou a falar de dinheiro, de que o Bahia tem que andar com as próprias pernas, como se ele fosse o presidente do Bahia. Ninguém perguntou para ele sobre o dinheiro. Perguntaram para ele sobre as expectativas com relação ao futebol do Bahia, de acordo com o que o Bahia tem. Então percebam, pessoal, essa eliminação da Copinha mostra uma desorganização do Bahia na Copinha, mostra uma desorganização do Bahia no profissional, né? Porque esses meninos vão ficar já sem muita atuação, exceto os mais, né, os mais relevantes, os mais caros. E nessa a gente vai ficar realmente, vai virar passageiro da agonia. Porque, para mim, esse ano é uma absoluta incógnita. Um time sem reforços relevantes, um time que gere mal os jogadores da base para servir o profissional, um técnico acomodado que já na primeira partida do Baiano já lava as mãos, jogadores acomodados porque compraram a ideia do processo para poder entregar um futebol ruim e dizer, olha, faz parte. Como o Jean Lucas na entrevista também fez, e eu mostrei as contradições que o Jean Lucas fez uma entrevista para a TNT. Então nós temos o cenário, pessoal, o cenário é péssimo. Jogadores acomodados com a história do processo de médio e longo prazo, ou seja, eles já estão permissivos a errar, porque se errar faz parte do processo. Nós temos um técnico acomodado que simplesmente já entendeu que não pode competir para ser campeão, porque o Cruzeiro contratou Gerson e o Bahia contratou Roman Gomes. Não foi eu que disse, tá, pessoal? Foi o Rogério Ceni. E ele fez de forma debochada e até ridícula. Até ridícula, né? Então, nós temos um técnico acomodado. Nós temos uma administração do Bahia, não vou nem falar agora do Grupo City, do Bahia, omissa, né? Na gestão do clube, né? Principalmente omissa na organização da garotada da base para servir a base e para servir o próprio time profissional. E temos um Grupo City realmente que não contrata aquilo que prometeu para fazer o Bahia campeão. Porque o Ferran Soriano prometeu que o Bahia ia lutar para ser campeão em 2024. Já coloquei várias vezes o vídeo dele. Veja aqui meu último vídeo antes desse, onde eu provo isso. Eu provo isso. Então nós temos 4 elementos contra. E aí, a grande cereja do bolo é a torcida do Bahia que escolheu fechar os olhos. Galera, olha, todos os 4 é até possível de conviver. Mas conviver com o torcedor do Bahia deslumbrado que não consegue perceber que está sendo colocado em segundo plano e que o seu dinheiro é a única coisa que interessa neste momento para esses que estão na condução do Bahia. Se você não percebeu isso, meu amigo, me desculpe. Você merece qualquer porcaria que venha para este ano. Você merece qualquer porcaria que venha para este ano. Porque eu, como torcedor do Bahia, da instituição Esporte Clube Bahia, vou lutar para que o Grupo City reconheça os seus erros e coloque o Bahia no trilho correto, no trilho prometido. Não é no trilho que eu pedi, não. É no trilho prometido. Porque o que a gente está vendo não é bom. Parece bom. Tem cara de que é bom. Mas o recheio, né não, galera? Não é bom, não. E eu vou contar um segredinho para vocês aqui. Vou contar um segredinho. O Manchester City, nessa temporada, tá no prejuízo, viu?
teve arrecadação recorde, mais de 5 bilhões de reais. Mas está no prejuízo, viu? Está no prejuízo. O balanço está no prejuízo. Se isso está acontecendo com o Manchester City, imagine com o Bahia. Mas está todo mundo aí dizendo, né? Não, calma, nós vamos fazer sustentável. O Bahia vai ser autossustentável. O Grupo City é responsável financeiramente, não sei o que, papapá. Ok, eu acho que tem que ser responsável mesmo. Mas será que essa é a realidade? Cadê o balanço do Bahia 2025? Vamos tentar entender o que está acontecendo? Vamos cobrar o balanço do Bahia? Que é lei, que é obrigatório, e eu nunca vi no Bahia? Eu nunca vi de forma clara e explícita. Nunca vi. Bom, galera, esse é o desabafo que eu tinha para dizer para vocês sobre a eliminação do nosso Bahia na Copinha, mostrando que há relação intrínseca entre a galera da Copinha e o profissional, a forma de administrar do Grupo City, e que, a meu ver, está indo muito mal. Repito, parece tudo bonito. Sabe aquele carro que você compra, tá todo lindo, maravilhoso, brilhando, colocaram cera, né? Fizeram uma limpeza geral, cheirando a novo, mas o motor tá com problemas, os sensores estão com problemas, já foi batido, já foi de leilão, já foi... Sabe aquele negócio que parece bonito, porque visualmente você está vendo que tá bonito, mas tá cheio de problemas? Esse é o nosso esquadrão, que os deslumbrados, estão fechando os olhos para virar piada lá no futuro. Só que eu não quero que isso aconteça. Eu vou lutar pelo Bahia hoje e espero contar com vocês na reflexão aqui no canal Conexão de Aço. Então, por conta disso, galera, eu peço, se inscreva no canal, acompanhe o canal, lute comigo pelo Bahia e não pelo bolso de geradores de conteúdos do Esquadrão de Aço. Vamos lutar pelo Bahia. Deixe que eles lutem pelo bolso deles lá. Deixem eles lá lutando pelo bolso deles. Vamos lutar pelo Bahia, porque é esse escudo que importa pra gente, tá bom? Então se inscreva no canal, compartilha, né, para que a gente possa chegar muito mais longe e atrair torcedores conscientes para lutar e pressionar o Grupo City a ir para o caminho certo e para um caminho de triunfos e de títulos, e não de conversa fiada para boi dormir. Bom, galera, do vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, um grande abraço. Se você não gostou, meu amigo, vá para os canais, né, das patifarias, que lá é o seu lugar. Grande abraço. Tchau.